Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. O Inter já está no Rio de Janeiro para o jogo de amanhã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e com novidades na delegação. A gente vai trazer essas novidades e o provável Inter para o duelo no Maracanã amanhã contra o Mengão às 7 horas da noite. E tem novidades no mercado de transferências. O Inter negocia a chegada de atacante do Palmeiras e também retoma conversas por um jogador que está na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente atualiza outras situações do mercado do Internacional. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu peço para tu deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Bom, minha rapaziada, vamos lá. Começar falando sobre a chegada do Inter no Rio de Janeiro. O Inter encara o Flamengo amanhã pela segunda rodada do Brasileirão, às 7 horas da noite no Maracanã. Amanhã tem nosso vídeo pré-jogo, com nosso palpite, com as escalações, tudo que envolve o jogo, mas a gente precisa falar aqui sobre essa chegada do Inter no Rio de Janeiro, porque tem novidades importantes na chegada, tá? A primeira coisa: Alejandro, que foi apresentado ontem como reforço do Inter, está entre os relacionados do Colorado no Rio de Janeiro para o jogo de amanhã. Além do Alejandro, tá? Outras novidades: Benjamin Arrim e o Alan Rodrigues seguem em tratamento no departamento médico, os dois em fase final de tratamento. Então é uma possibilidade para o jogo do final de semana contra o São Luís, quem sabe os dois ganhando alguns minutos. O Inter vai jogar contra o São Luís no domingo pelas quartas do Gauchão e depois tem o Palmeiras só na outra quinta pelo Campeonato Brasileiro na terceira rodada. Quem também tá fora, e aí não é por condição física, até pela informação que a gente tem, é o volante argentino Rodrigo Villagra, que assim como Alejandro veio por empréstimo com obrigação de compra do CSKA Moscou da Rússia, teve minutos no Grenal, teve minutos contra o Atlético Paranaense, foi titular contra o Caxias no final de semana, mas não viajou com a delegação, e o Inter não deu nenhuma informação sobre o problema físico ou lesão do Villagra. Então tudo leva a crer que foi uma opção do técnico Paulo Pesolano não levar o volante, tá? Então Alejandro relacionado, Benjamin e Alan Rodrigues em fase final de recuperação e o Villagra, ao que tudo indica por opção, não está relacionado para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Um provável Inter aqui, tá, gente? Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, uma dúvida na zaga entre o Mercado e o Vitor Gabriel, quem será o parceiro do Félix Torres na zaga pelo lado esquerdo e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Ronaldo primeiro volante, já que o Villagra nem relacionado está, poderíamos colocar aqui como uma dúvida. Ronaldo primeiro volante, Paulinho Paulo segundo, Vitinho e Carboneiro nas pontas, Alan Patrick no meio centralizado e na frente o Rafael Borré. Eu não descarto alguma mudança do Pesolano de última hora em cima disso. Quem sabe botar mais um volante, quem sabe jogar o Bruno Gomes pro meio e aí tira o Vitinho, bota o Aguirre, aí o Aguirre como lateral, aí tem o Paulinho Paula, que pode ser esse meia ponta pela beirada direita. Possibilidades. Tô levantando aqui algumas possibilidades, mas a tendência de time é essa, tá? Vamos para as informações de mercado, gente. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu quero começar aqui falando sobre um jogador do Inter que recebeu procuras, mas o contrato mal feito com ele está impossibilitando essa saída nesse momento, que é o Cleiton Sampaio, que veio do AVS de Portugal, tinha conquistado acesso com o AVS, foi zagueiro titular do AVS de Portugal quando eles subiram para a primeira divisão em 2024. Ele vem no segundo semestre para o Inter por cerca de 7 milhões e uns quebrados de reais. Uma incógnita, era uma aposta que o Inter estava pagando esse valor, não deu certo, todo mundo tem visto, quando joga é um Deus nos acuda na zaga do Internacional, só que o ponto é o contrato que foi redigido com ele, que é um contrato longo até 2028, com um valor que, para os padrões de clubes pequenos de alguns lugares, é difícil de conseguir negociar esse jogador. O Leonardo Moll, da Rádio Bandeirantes, trouxe uma informação de que o Casa Pia e o Moreirense, dois clubes pequenos de Portugal, tentaram nas últimas semanas a contratação do Cleiton Sampaio, fizeram consultas à direção do Inter, mas se espantaram com os valores que o Cleiton Sampaio recebe aqui, que, repito, para esses clubes é muita coisa.
Para os padrões de futebol brasileiro, não é um salário absurdo pelo que já ouvi. Eu não tenho valor, mas já ouvi isso, que não é um salário absurdo para os padrões do Brasil. Mas que, se tu quer negociar esse cara, é difícil, porque ele vai ter que topar reduzir o salário, e isso é difícil acontecer. E ainda a informação é de que o Ceará foi outra equipe que demonstrou interesse também pelo Cleiton Sampaio no final do ano passado ainda, mas também esbarrou nessas questões financeiras. E mostra como um contrato mal feito pode prejudicar e muito um clube. A gente está vendo agora com o Cleiton Sampaio, um contrato longo, até dezembro de 28, com valores que, quando tu quer repassar para um clube menor, é difícil porque para eles é um salário considerado alto. Mas o Inter ainda trata o Cleiton Sampaio como um jogador negociável nesse momento, tá? Antes da gente falar sobre mais do mercado do Inter, eu vou pedir para tu te inscrever no canal. Se tu não é inscrito ainda, já somos mais de 106, quase 107 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Todos os dias, de ponta a ponta, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, já há 3 anos, atualizando tudo do Internacional aqui no canal. Então, se tu tá me vendo pela TV, pelo celular, notebook, computador, tablet, iPad, é só apertar o botãozinho de inscrever-se, que é de graça e tu dá uma força enorme. Então, te inscreve aí no canal, tá? Vamos lá, gente. Sobre chegadas, informação de agora à noite, que vem de São Paulo. Bruno Rodrigues, sim, pode ser jogador do Inter. O Inter está conversando com o Palmeiras e avançou nas últimas horas nas conversas. O Palmeiras já decidiu que vai negociar o Bruno Rodrigues. Esse era o ponto que a gente falava nas últimas semanas. Será que o Palmeiras vai querer negociar o Bruno Rodrigues? O Abel gosta do jogador, pediu a sua contratação em 24 quando ele estava no Cruzeiro e estava até acertado para ser jogador do Inter. O Palmeiras foi lá, atravessou, pagou mais de 20 milhões de reais e levou o Bruno Rodrigues. Ele teve 2 lesões sérias no joelho. Será que agora voltando vai ser importante? No fim das contas, teve um episódio lá que ele jogou um futebol amador em Ceará Mirim, que é sua terra natal, antes da virada do ano, pegou mal, teve que emitir nota pedindo desculpa para a torcida, pro Abel, teve que ir lá na direção do Palmeiras e pedir desculpa, e também nesse início de ano jogou só 3 vezes, 3 jogos pelo Palmeiras, e o Inter, que já tinha feito uma conversa com o Palmeiras, agora voltou a conversar e está tentando finalizar um empréstimo, tá? Empréstimo com obrigação de compra, com opção, de compra. Tô acostumado com obrigação porque o Inter fez 2 negócios recentes assim, né? Com o Villagra e com o Alejandro. Mas o que o Inter tá conversando com o Palmeiras é um empréstimo com opção de compra no fim desse vínculo, no final do ano. E sim, existe um otimismo de ambos os lados de que esse negócio vai sair pelo Bruno Rodrigues, atacante de lado de campo, 28 anos, que é uma procura que o Inter, a gente sabe, tem no mercado, né? O Inter quer mais um zagueiro, um lateral esquerdo e um jogador de lado de campo. Mas o Inter não descarta oportunidades de mercado. Jogadores fora dessas 3 posições, mas que sejam boas oportunidades de mercado. E a informação dessa tarde é de que o staff do Mandaca, volante do Juventude, voltou a procurar o Inter. E disse o seguinte: ó, Inter, vamos tentar de novo? Vamos tentar conversar de novo sobre o Mandaca? O Mandaca tá no Juventude, que caiu para a Série B. Juventude, que é a segunda melhor campanha só depois do Inter nesse Campeonato Gaúcho. O Mandaca segue por lá, tem contrato até dezembro. E o Lucas Colar, que trouxe essa informação hoje à tarde, trouxe que o Inter está ouvindo o staff do jogador, tá? O que é importante eu colocar para vocês aqui? Quando o Inter tentou o Mandaca, antes de trazer o Villagra como seu primeiro volante, lá na virada do ano de 25 agora para 26, o Inter tentou botar jogadores numa troca. O Inter tentou, na época, botar o Kehler, o Cleiton Sampaio e o Ronaldo pelo Mandaca. E quem sabe mais um valor menor em dinheiro. Só que o Juventude não queria fazer isso, porque o Mandaca está no último ano de contrato. Então é a última oportunidade que o Juventude tem de conseguir ganhar uma grana com um jogador que ele sabe que tem mercado. Então, por conta disso, o Juventude não queria fazer uma troca de jogadores. Mas o Inter ainda insiste em ter essa ideia de: olha, eu só vou ter algum tipo de conversa com o Juventude pelo Mandaca se eu puder abater valores botando jogadores no negócio. Tanto que o Juventude se falava na época que estava pedindo algo na casa dos 10 milhões de reais pelo Mandaca. Vou ser sincero, eu acho difícil que aconteça esse negócio, principalmente pelo Inter já ter contratado um primeiro volante. Mas se o Inter considerar que é uma boa oportunidade de mercado e der andamento nas conversas, pode acontecer negócio. Quem está insistindo agora já não é mais o Inter, porque o Inter já até contratou o primeiro volante. Agora quem tem que querer é o empresário do jogador, que procurou o Inter nos últimos dias falando de um possível negócio,
e se o Juventude quiser fazer também essa negociação. O Juventude quer ter dinheiro, quer ter lucro, porque sabe que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e deixar depois o Juventude de graça no final do ano. Sobre outras situações de mercado, Angileri, que tem gente me perguntando, lateral que terminou o contrato com o Corinthians e não renovou, conhece o Fabinho Soldado que levou ele para lá. Ganha 800 mil, tá? Pode esquecer, o Angileri hoje nem deve abrir mais conversas com o Inter. O Inter fez uma sondagem no início do ano, mas não evoluiu porque ele ganha 800 mil, ganhava pelo menos quando estava no Corinthians 800 mil. Já tem outro caminho de carreira que deve levar o lateral esquerdo, mas é uma posição que o Inter segue tentando contratar uma opção ou uma sombra pelo menos para o Bernabéu, mas o Angileri argentino não deve ser esse nome, segue aí livre no mercado e inclusive já tem situações com outros clubes, tá? Outra situação que interessa ao Inter, porque o Inter tem uma porcentagem desse jogador, o Johnny. Saiu uma informação hoje lá em São Paulo de que o Johnny teria sido oferecido ao Palmeiras. Conversei com várias pessoas hoje, não tem nada sobre Johnny no Palmeiras, ele não foi oferecido e ele e o seu staff não têm interesse de deixar o Atlético de Madrid agora. O Johnny acabou de voltar de uma lesão, tá ganhando minutos com o Simeone e quer seguir dessa forma. Ele que foi vendido do Inter pro Betis, numa negociação que o Inter até pegou pouca grana porque estava desesperado para vender e aí teve que vender o Johnny mesmo assim. E o Johnny arrebentou no Betis, foi um dos melhores volantes em La Liga lá em 24 e aí foi agora pro Atlético de Madrid, começou bem, né? E aí teve já 2 lesões, agora voltou da lesão, quer jogar por lá, mas, gente, por mais que o Inter tenha um percentual, tem 2 pontos, né? Teve gente triste porque, pô, o Johnny já vai voltar agora pro Brasil e se voltar não vai priorizar o Inter, que formou ele na base e tal. Primeira questão, não tem nada, é isso que é importante colocar. Johnny não foi oferecido, Johnny não tem negociações para sair do Atlético, ele quer seguir lá, quer continuar buscando espaço. Nessa janela já me garantiram que ele não vai sair. Então nem vai ter o percentual do Inter de pintar alguma grana e nem essa questão de ele não voltar para o Inter e ir para outro clube do Brasil. Podem esquecer, pelo menos nessa janela o Johnny não sai do Atlético de Madrid, tá, gente? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.